Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Deus Altíssimo, nós te agradecemos ao Senhor pela leitura das Escrituras e pedimos que o Espírito Santo de Deus nos ilumine neste momento, para que possamos compreender a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amados. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos. A coisa mais importante que os pais podem deixar na vida de um filho aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Essa é uma grande preocupação, né, de cada pai, de cada mãe, o que deixar para os filhos, para a próxima geração. E aqui nesse texto, esse texto vai nos ensinar a melhor coisa, a maior de todas, a principal de todas as coisas que pode ser deixada para as próximas gerações. Para a gente entender o contexto aqui dessa passagem que nós lemos, ela está, nesse período aqui, Moisés está com o povo de Israel a leste do Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Não Moisés, né? Porque Deus disse que Moisés não entraria na terra prometida, mas o povo entraria. Então, eles estavam prestes a entrar, eles estavam na beira do Rio Jordão, a leste do Rio Jordão, na iminência de entrar na terra prometida. Só que tem um detalhe. A gente precisa lembrar que a geração que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrindo, que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, essa geração que saiu do Egito morreu no deserto. E agora, quem está prestes a entrar na terra prometida são os filhos dessa geração que saiu do Egito. Então, a geração que saiu do Egito morreu no deserto, por quê? Porque eles não puderam entrar na terra prometida, porque não confiaram em Deus. E porque não confiaram em Deus, ficaram rodando 40 anos no deserto para não entrar na terra prometida, e os filhos deles é que entrariam na terra que mana leite e mel. E agora, aquela geração que saiu do Egito já tinha morrido, e essa nova geração é que está aqui, nesse contexto aqui, prestes a entrar. E aqui, no livro de Deuteronômio, Moisés ele vai repetir a lei. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés repete a lei. Inclusive, no capítulo 5, um capítulo antes que nós lemos, Moisés ele repete os 10 mandamentos de novo. Ele fala de novo os 10 mandamentos. Mas ele não já falou em Êxodo 20 os 10 mandamentos? Sim, mas lá em Êxodo 20 ele está passando os 10 mandamentos para a primeira geração, para a geração que saiu do Egito. Essa geração morreu no deserto. Agora ele repete para os filhos deles os mandamentos que Deus tinha passado para os pais. Então, no livro de Deuteronômio, ele repete a lei do Senhor para a nova geração, antes deles entrarem na terra prometida. E aí Moisés vai exortar o povo a guardar e a cumprir a palavra de Deus nessa terra que eles vão entrar. Então, olha, Moisés exorta eles: vocês vão entrar na terra prometida, mas quando vocês entrarem lá, vocês lembrem-se
do Deus de vocês. Guardem os mandamentos do Deus de vocês, obedeçam o Deus de vocês, cumpram a palavra de Deus e mais, transmitam isso para a próxima geração. Transmitam os mandamentos para as gerações futuras, para que elas também conheçam o Deus que vocês conheceram. Então esse é o contexto aqui de Deuteronômio. Moisés está repetindo a lei para a geração que ia entrar na terra prometida, uma vez que a primeira geração morreu no deserto e essa nova geração, Moisés passa, da mesma forma que ele passou a lei para os hebreus que saíram do Egito, agora ele passa para os filhos deles, para que continue a palavra de Deus no meio do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, o que Moisés faz aqui é explicar os mandamentos e exortar. Ele define aqui os mandamentos e exorta o povo à obediência. Está nos versículos 1 a 3. Como eu já disse, no capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos. Ele fala os 10 mandamentos para aquela geração. E agora ele vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprissem na terra que passas a possuir. É isso que ele vai dizer no verso 1. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser ensinada, cumprida e obedecida. Então, a ordem de Deus para nós é que a palavra de Deus seja ensinada e não só ensinada, cumprida também. Então veja o que Deus fala: se te ensinassem para que os cumprissem. Então é a primeira coisa que a gente aprende aqui dessa passagem, que a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada e cumprida. Está aí a importância da pregação da palavra de Deus, da evangelização, e não só isso, também dentro de cada uma das nossas casas, a palavra de Deus precisa ser ensinada, ser proclamada dentro de cada lar. Isso é fundamental e nós vamos ver aqui. O contexto aqui desse texto é um contexto doméstico. E é isso que nós vamos compreender aqui à medida que a gente for expondo essa passagem. Deus está falando aqui de um contexto doméstico. Então é importante que a palavra de Deus ocupe lugar dentro da sua casa, dentro do seu lar. E ela precisa ser ensinada e cumprida. E aí Moisés continua dizendo, falando da importância disso, ele vai falar agora do resultado. O resultado da obediência. Ele vai dizer que os dias vão ser prolongados e tudo corra bem. É interessante, ele vai dizer isso lá no versículo 2 e também no versículo 3. Lá no final do versículo 2, ele vai dizer: e que seus dias sejam prolongados. E ele continua: ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires os mandamentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, para que tudo te corra bem. É isso que ele está querendo dizer. Não significa, irmãos, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, que se você obedecer os mandamentos, se você obedecer a palavra de Deus, você não vai ter tribulação, lutas. Não, vai ter. Olha a vida dos apóstolos, que eram exemplos de obediência e foram homens cheios de lutas. Olha a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, um homem cheio de obediência e cheio de luta, cheio de provação. Então não significa que se você for obediente, você não vai ter luta ou provação, não é isso. Mas significa que há maior tranquilidade em obedecer a Deus do que viver em desobediência. Quando você obedece a Deus e os mandamentos, vai haver mais tranquilidade. Imagina, irmãos, uma sociedade que obedece os 10 mandamentos. Como seria mais tranquila? Os próprios 10 mandamentos dizem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Imagina quanta tranquilidade
né, num ambiente desse, que as pessoas seguissem isso. Como seria mais tranquilo se nós seguíssemos esses mandamentos? E, aliás, os mandamentos que Deus colocou é para o nosso bem. Não é porque Deus é chato e quer nos limitar. Pelo contrário, Deus quer plenitude de alegria em nós. Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, em seguir os mandamentos de Deus, há maior alegria do que em desobedecer. E mesmo que, por causa da sua obediência a Deus, como foi o caso dos apóstolos, dos mártires, foram perseguidos, sofreram lutas, pelo menos dentro do coração deles, eles tinham paz. Eles tinham paz, eles tinham alegria no coração deles. Então, em obedecer a Deus, mesmo que por causa da sua obediência a Deus você sofra, no seu coração você vai ter paz, tranquilidade, mesmo que tudo à sua volta não esteja. É isso que o texto está nos ensinando, né? Ele vai dizer: tudo te corra bem e os seus dias sejam prolongados. E realmente, se você obedece a palavra de Deus, os mandamentos, tende, né, a viver melhor e viver mais. Se você obedece às autoridades dentro da palavra de Deus, se você não rouba, não adultera, não diz falso testemunho, isso é bom para viver melhor e viver mais. Isso não quer dizer, né, que você não vai passar por luta, por prova, pode até ser martirizado, como Paulo foi e os apóstolos e outros cristãos. Mas a tendência é de mais tranquilidade, pelo menos dentro do nosso coração. Mesmo se tudo à nossa volta for uma tempestade, dentro do nosso coração teremos paz e alegria em servir e obedecer a Deus e mais qualidade para nós. Então, irmãos, é isso que a passagem está nos dizendo. Uma outra coisa que eu preciso dizer para nós, né, para cada um de nós, é que quando a gente lê esses mandamentos, né, os 10 mandamentos, a gente percebe que é impossível cumprir a lei de Deus com perfeição. Nenhum de nós cumprimos esses 10 mandamentos com perfeição. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que repetidas vezes quebramos esses mandamentos. E a Bíblia vai dizer que se você quebra um mandamento, você se torna réu de toda a lei, porque você está indo contra o Deus de todos os outros mandamentos. Então, amados irmãos, veja que interessante isso. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. Nenhum de nós, ninguém consegue. Mas existe uma pessoa que cumpriu por nós, uma única pessoa que cumpriu por nós e assim satisfez a justiça de Deus, que foi Cristo Jesus, e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele que cumpriu toda essa lei, ele que foi obediente a toda essa lei, não só cumpriu, mas também passou adiante. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, fracos pecadores. Ele intercede por nós. Temos advogado diante de Deus, na presença de Deus, o próprio Jesus, que viveu a vida humana em santidade e cumpriu por nós, satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. Então, irmãos, essa é a primeira parte que nós vemos aqui nesse texto. Moisés, ele define os 10 mandamentos, né? Explica que eles são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou e que eles precisam ser ensinados e cumpridos e obedecidos por nós. O segundo, irmãos, é o fundamento dessa obediência. Por que eu devo obedecer esses mandamentos? Por que nós precisamos obedecer a palavra de Deus? Isso está nos versículos 4 e 5, ele vai dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o fundamento de toda a obediência à lei de Deus. Em primeiro lugar, ele vai dizer: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este versículo aqui, irmãos, Deuteronômio 6,4, é um dos versículos mais famosos do Antigo Testamento. Deuteronômio 6,4. Essa passagem, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é uma passagem que os judeus usam até hoje, essa passagem, como uma confissão de fé do país, do povo, né, dos hebreus, dos judeus. Até hoje eles usam essa passagem. Ela é chamada de Shema Israel. Shema é ouve, porque nessa passagem aqui está mostrando que Deus é o único Senhor. Eles estão declarando que eles creem que Deus é o único Senhor, que só há um Deus. Por isso aqui é uma das primeiras confissões de fé que já existiram, dizendo que Deus é um só, é único, que só há um Deus, o Deus único e verdadeiro. Então, irmãos, essa passagem que é uma das mais famosas aqui do Antigo Testamento, porque é uma das primeiras confissões de fé que existem, dizendo que Deus é único. Por isso que nós devemos obedecer a Deus. Porque pense, se há um só Deus, e eu e você temos a oportunidade de conhecer a palavra desse único Deus, então convém cumpri-la, convém obedecê-la. Se só há um Deus, então só há uma verdade, a verdade desse Deus. Então, se só há uma verdade e nós temos a oportunidade, o privilégio de conhecer essa única verdade, então convém cumpri-la, convém obedecer essa única verdade. Opa. É chapa de quem? Eu não sei de que essa água, meu amor. Não sei. Parece chuva. Parece. Então, irmãos, se só há um Deus, então só há uma verdade. Então, se só há uma verdade e você tem o privilégio de conhecer essa única verdade, então por que não obedecer? É isso que o Shema nos ensina também, que só há um único Deus, um único e verdadeiro Deus, e portanto nós temos o privilégio de conhecer a palavra desse único e verdadeiro Deus. Então, convém cumpri-la, convém buscar obedecê-la. Lá em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 30, o próprio Jesus ele vai recitar o Shema, né? Ele vai recitar esse ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, mostrando que Deus é um só, Deus é um, só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nessa confissão aqui ele começa dizendo ouve Israel. Isso é muito interessante, porque lá em Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E aqui Deus começa dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida em que parece que a nossa fé diminui, parece que a nossa fé está pequena, e a gente pensa, o que eu faço para aumentar a minha fé? O que eu faço para mim ter mais fé? Para que Deus aumente a minha fé, a minha confiança? E a resposta está na própria palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, você precisa de mais fé? Ouça mais a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Inclua mais a Bíblia, a palavra de Deus, na sua vida. Isso é muito importante, irmãos, o conhecimento, a leitura bíblica, o ouvir
a palavra de Deus, ouvir pregações bíblicas, isso vai aumentando a nossa fé. É um instrumento de Deus, é o que a gente chama de meio de graça, um meio que Deus usa para transmitir graça, para aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé. Isso é um instrumento que existe para aumentar a nossa fé. E aqui é interessante esse verbo, ouve Israel. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Além disso, outro fundamento da obediência, irmãos, é o amor. Ele vai dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja que a progressão, primeiro você ouve, e aí depois de ouvir, agora você conhece a Deus, agora você vai amá-lo. Você ouve e agora você vai amar a Deus. Ouve Israel, agora ama. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora você vai amar ao Senhor. Então é importante a gente amar a Deus. E esse é o fundamento da obediência. Por que nós obedecemos a Deus? Não é só porque tememos ao Senhor, porque somos reverentes ao Senhor. Não é só por isso. Mas é porque nós também amamos a Deus. E isso é diferente de qualquer outra coisa, porque nenhuma autoridade exige que você obedeça a ela porque você ama aquela autoridade. Não, você obedece àquela autoridade em respeito ao cargo, né, em respeito à função que ela exerce. Mas Deus também quer que nós o obedeçamos por amor, porque nós amamos a Deus. E isso faz toda a diferença. Você obedece a Deus por amor a Ele, porque você ama ao Senhor, e isso faz toda a diferença. É uma obediência por amor. E aí, porque você ama a Deus, você vai obedecê-lo, porque você vai buscar agradar a Deus. Quando você ama uma pessoa, você busca agradar aquela pessoa. Não é verdade? Você busca agradar. E se você busca agradar, você vai obedecer a Deus. Se você busca agradar a Deus, você vai procurar fazer o que agrada. Você vai ser obediente. E essa obediência vai comprovar o seu amor a Ele. Veja o que está escrito lá em João 14, 21. Olha só o que Jesus disse. Eu separei essa passagem. Está lá em João 14, 21. Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos. João 14, 21. Jesus disse o seguinte para os discípulos: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Até aí. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Então não adianta dizer que ama a Deus e não guarda os mandamentos, que não ama. Jesus disse claramente que quem tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama Jesus. Então amar a Jesus está intimamente ligado à obediência. Não tem como amar a Jesus e desobedecê-lo. O amor e a obediência estão juntos e são inseparáveis. Então, o fundamento da obediência é o amor. Por isso que ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, e amar de verdade, de todo o coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Ele vai dizer isso para nós, mostrando que para obedecermos a Deus é necessário amá-lo. E agora, irmãos, depois que ele passa o fundamento da obediência, o porquê que nós temos que obedecer a Deus, que é, recapitulando, porque Deus é um só, e porque nós devemos amá-lo, e o amor se manifesta em obediência. Agora ele vai dizer sobre a obrigação que nós temos de passar adiante.
a palavra de Deus para as próximas gerações, para os nossos filhos, que é o maior legado que os pais podem passar para os filhos, é a palavra de Deus, e não só passar adiante, né? Mas também os guardar. Olha só o que ele vai dizer a partir do versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras de Deus precisam estar no nosso coração. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, precisa estar na gente a palavra. Então, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você vai ter essas palavras no seu coração. Você vai ter familiaridade e amor a essas palavras. E aí ele vai dizer no versículo 7: tu as inculcarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja só que precioso é o ensino que está aqui nesse versículo 7. Primeiro, ele ordena que, depois que a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, que nós amamos essa palavra, nós vamos inculcar aos filhos essa palavra de Deus. O que é inculcar aqui? A ideia é gravar pela repetição. É você repetir, é você ser insistente. Você vai gravar nos seus filhos a palavra de Deus pela repetição. Você vai ensinar a palavra e de novo, e de novo, e de novo. E isso serve para todos nós. É por isso que domingo após domingo, até Jesus voltar, nós nos reunimos como igreja, abrimos a palavra de Deus e ela é exposta para nós repetidamente. Porque ela precisa ser gravada pela repetição. Então é nesse sentido aqui que ele vai dizer, você vai inculcar nos seus filhos. É o maior presente que você pode dar para os seus filhos, é isso, é esse legado. É dar a eles a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E você vai gravar neles pela repetição. E o judeu aqui, ele levava isso muito a sério. Ele ensinava os filhos a lei de Moisés, os judeus conheciam a lei de Moisés, não era só os sacerdotes e os fariseus que conheciam a lei de Moisés, era o povo, eles tinham conhecimento, porque em casa era inculcado na cabeça dos pais passando para os filhos, isso era repetido, isso era passado, e ele vai dizer, ele continua dizendo, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A palavra de Deus precisa ser falada constantemente, para as pessoas, o tempo todo, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Você vai passar isso adiante, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, em sua casa, você vai passar. Irmãos, a nossa casa precisa ser um ambiente em que a palavra de Deus tenha espaço e tenha prioridade. É importante reunirmos a família e aprendermos, nos debruçarmos aqui na palavra de Deus, nos prostrarmos aos pés de Jesus e aprendermos o que Ele tem para nos ensinar aqui na sua palavra. É importante conhecer a Bíblia. E eu até costumo dizer que existem 3 maneiras de você ler a Bíblia. E essas 3 maneiras são ótimas. A primeira maneira é uma leitura devocional da Bíblia. Você vai pegar um exemplo prático, né, para os irmãos levarem. Você vai pegar um livro da Bíblia e você vai fazer devocionais nesse livro. Você vai fazer reflexões nesse livro. Então você pega um livro da palavra de Deus e faz meditações nesse livro. A segunda forma de ler a Bíblia, que é interessante também, é você pegar um livro da Bíblia e morar nesse livro por um tempo. Então você vai pegar um livro e vai morar nesse livro.
Então você vai pegar um livro da Bíblia e vai ler, reler, vai pesquisar o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, a cultura da época, vai mergulhar naquele livro, vai tentar ser um especialista naquele livro, conhecer bem aquele livro. E aí, assim você vai aprender muito mais. E a terceira forma de ler a Bíblia é uma leitura sequencial da palavra, de Gênesis a Apocalipse. Assim você vai conhecer a história do povo de Deus, a sequência, do povo de Deus, que é colocada numa sequência. Isso precisa, irmãos, estar na nossa vida. A gente precisa dar valor a isso. Precisamos inculcar em nós e nas próximas gerações. A palavra do Senhor precisa estar na nossa vida. Precisamos gravar pela repetição. Isso é importante. A gente aprende pela repetição, pela constância. Então nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Faça isso. Os cultos domésticos na sua casa são fundamentais, são importantíssimos. A família se reunir em volta da palavra de Deus para conhecer mais dela. Isso é fundamental, isso tem que ser colocado. Quando a gente estuda na época lá dos puritanos na Inglaterra, uma das coisas que eles mais valorizavam era o culto em casa, não só na igreja, mas em casa, porque na igreja você vai reunir uma vez na semana, 2, 3, em casa é todo dia, é ao sentar, ao levantar, é andando pelo caminho. Então isso precisa, a Bíblia, irmãos, precisa estar no nosso palavreado. A boca fala o que o coração está cheio, não é verdade? Então, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, o nosso palavreado do dia a dia vai ser sobre Bíblia, conversar sobre a Bíblia com as pessoas. Como isso é bom falar sobre a Bíblia, das reflexões que você teve lendo, e aí você fala com alguém. Precisamos resgatar esse hábito também de conhecer a palavra de Deus e falar sobre ela. A gente fala de tanta coisa nessa vida e fala tão pouco de Bíblia, da palavra de Deus. O crente precisa respirar Bíblia, exalar a Bíblia, falar mesmo da palavra de Deus, que a gente tem esse privilégio, de ter a palavra, de conhecer ela, e portanto nós temos isso. Precisamos aqui nessa passagem, ela ensina que nós precisamos passar adiante o conhecimento bíblico, e aqui o contexto do lar, os pais para os seus filhos. Isso é uma responsabilidade dos pais. O passar a palavra de Deus para os filhos é uma responsabilidade principalmente dos pais. Às vezes a gente pensa que é uma responsabilidade só da igreja, mas não é uma responsabilidade só da igreja. Aqui, Deus não está dizendo o sacerdote vai inculcar no seu filho a palavra de Deus. Moisés vai inculcar no seu filho a palavra de Deus. Os levitas do templo vão inculcar no seu filho. Não é isso que está escrito. O que está escrito é: tu as inculcarás nos teus filhos e dela falarás. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Não terceirize uma responsabilidade que é sua, de passar para os filhos a palavra de Deus. E aí você pode pensar assim, e no caso aqui, como esse texto aqui se aplica também para as pessoas que não têm filhos, Como isso pode ser aplicado? Tem uma coisa na igreja, uma prática, que é a prática do discipulado. Quando você discipula alguém, a prática é essa também. Você vai inculcar nos seus discípulos, nos discípulos que você fez, a palavra de Deus, e vai falar sobre elas também nesses discípulos. E aqueles discípulos que você fez para Jesus vão ser como filhos para você, que você vai instruir. Por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Pedro chama Marcos de filho, de meu filho. Por quê? Porque Pedro
discipulou Marcos. Pedro acompanhou, ensinava. Aliás, os estudiosos acreditam que Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos baseado no que ele ouviu de Pedro, né? O que ele escutou de Pedro, das histórias, porque Pedro viveu pessoalmente com Jesus. Então Pedro sabia o que aconteceu e passou aquilo para Marcos, e Marcos escreveu. E o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? O mais antigo. E Pedro chama Marcos de filho, porque Pedro discipulou. Então o discipulado também encaixa aqui, esse texto encaixa perfeitamente também no discipulado. Você vai inculcar na cabeça das pessoas a palavra de Deus e vai falar e vai ensinar. E também, irmãos, ele vai dizer, além disso, que você vai colocar a palavra de Deus na sua prática e na sua mente. Olha o versículo 8, o que ele diz: também as atarás como sinal na tua mão e te serás por frontal entre os olhos. Então, na mão e na testa, é isso que ele está querendo dizer. Você vai colocar a palavra de Deus na mão e na testa. É interessante aqui que os judeus, desde muito tempo, o que eles fazem? Eles pegam essa passagem aqui de Deuteronômio, escrevem num papel, colocam numa caixinha e amarra essa caixinha na mão, com o versículo, né, de Deuteronômio. Ele amarra essa caixinha na mão. Não sei se vocês já viram, judeu com a mão, eles amarram, né, com as fitas de couro, os filactérios que Jesus fala, na mão e na cabeça. Então eles põem na mão e na cabeça essa passagem aqui de Deuteronômio, porque está escrito aqui: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Mas o que Deus está querendo dizer aqui com isso? O que é amarrar a palavra de Deus na mão? É a prática, é a ação. É com a mão que você faz as coisas. A mão simboliza a ação. Quando você fala a mão de Deus, você está dizendo o agir de Deus. Então é o seu agir, a sua prática precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, amarrada na sua mão. Não é físico, não é uma coisa física que você põe aqui na mão, mas é a prática. As suas atitudes precisam estar de conformidade com a palavra de Deus. Tu as atarás como sinal na tua mão e também por frontal entre os olhos, né? Na testa, na cabeça, na mente. Por que isso? Porque a nossa mente também precisa estar cheia da palavra de Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Quando a Bíblia fala, né, de testa e de mão, é a mente e as atitudes. A nossa mente e as nossas atitudes precisam estar em conformidade, cheias da palavra de Deus. Precisamos transbordar da palavra de Deus em nossas vidas. Esse é o maior legado que nós podemos passar para a próxima geração. Então hoje, né, é um dia que nós celebramos o Dia dos Pais, e nesse dia nós vemos que o maior legado que você pode passar para as próximas gerações é a palavra de Deus. É você ter passado a palavra de Deus, e foi isso que Moisés fez. Moisés passou a palavra de Deus para aquela geração que ia entrar na Terra Prometida. Moisés não ia entrar na Terra Prometida, mas a geração que ia entrar, ele se preocupa em registrar toda a lei de Deus. Moisés escreveu de Gênesis até Deuteronômio. Ele escreveu esses 5 livros e os ensinou e passou esse conhecimento. E a geração que entrou na Terra Prometida entrou conhecendo o Deus vivo e verdadeiro e foi exortada a passar para as próximas. Então, irmãos, é assim que nós precisamos fazer, sempre estar passando adiante a palavra de Deus, e não pode ser um conhecimento só intelectual, mas também tem que ser algo que transborda em práticas, em ações. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus para hoje, que nós possamos entender o valor das Escrituras, o valor da palavra de Deus, introduzir isso em casa, porque o texto aqui não está falando de ler a palavra, ensinar a palavra no templo, mas é em casa.
é nas casas. Em nossa casa, a palavra de Deus precisa ter a primazia. Então, que nós possamos fazer isso e assim o Senhor vai nos abençoar e nos conduzir conforme a sua vontade. Eu passo a palavra para o pastor para encerrarmos esse momento. Amém, querido. Nós vamos orar nesse momento, impetrar a bênção, vamos ouvir as crianças e também um momento de confraternização para a gente estar juntos e participar de um caldo. E vai ser muito bom. Vamos colocar em pé nesse momento. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, o privilégio de cantar, de ouvir a tua palavra, de ser confrontados, ó Deus, desafiados, ó Deus amados. Ah, Deus amado, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. O que nós pedimos, Senhor, é que a tua palavra não entre no ouvido e saia no outro, que possamos tê-la no coração, retê-la, Senhor, e não apenas retê-la no coração, mas também transmitir a outros, Senhor. Que o Senhor nos capacite a obedecer de fato a tua palavra, Deus querido. Muito, muito obrigado por esse momento, obrigado, já agradecemos por essa semana, pela fé, que sabemos, cremos que será uma semana abençoada para todos nós, para aqueles que irão trabalhar, ó Deus, irão estudar, nas suas mais variadas atividades, a tua mão poderosa com certeza estará sobre essa vida, Senhor, esse irmão, guardando, abençoando, fortalecendo, suprindo as necessidades, porque o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor sempre cuidou de nós, porque o Senhor é o maior Pai, é o Pai de todos os teus servos, Senhor, e cuida de todos eles. Continue cuidando de nós, Pai querido, Pai amado. Louvado seja o nome do Senhor por tudo, Senhor. E nós oramos agradecidos no teu nome. Amém. E amém, Senhor. E agora, amados, sede em paz, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor.